Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. A exortação de Paulo ao amor entre irmãos e à humildade reflete os maiores desafios enfrentados por aquela igreja, especialmente por seus líderes. Os efeitos da unidade cristã possuem a força que opera para o crescimento e amadurecimento da igreja. Sem essa união e cumplicidade, havia um sério risco de divisões e escândalos. Paulo foi um líder que sempre se preocupou em preparar outros líderes que fossem suficientemente corajosos para o ministério, mas também completamente humildes para o serviço. Epafrodito foi um destes pupilos de Paulo, que experimentou por um lado os sofrimentos de Cristo e por outro as alegrias de servi-lo. É notória a preocupação do apóstolo frente ao sentimento de superioridade que estava prevalecendo entre os líderes da igreja de Filipos. Por partidarismo ou vanglória, muitos estavam enganando a si mesmos, estabelecendo uma liderança movida pelo reconhecimento humano. Foi diante desta realidade sutil e perigosa que Paulo lhes apresentou o supremo exemplo de humildade, Jesus Cristo. Aquele vil sentimento precisava ser transformado no mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, visando o nosso bem eterno. Assim como Cristo, por humildade, tornou-se em semelhança de homens, e Deus o exaltou sobremaneira, o mesmo princípio será aplicado aos humildes quando Jesus voltar. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. O problema não está em ser reconhecido por outros, mas em engrandecer-se a si mesmo. Há progresso quando o cristão prefere a humilhação em detrimento da exaltação. Isto não quer dizer que Deus não se agrade em reconhecer o serviço de seus filhos aqui na terra, nem tampouco que se alegre quando um filho seu é humilhado, mas em que ele conhece o nosso enganoso coração e os perigos que isto implica. Lembremos que foi o desejo por exaltação própria que fez um anjo de luz transformar-se em Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13. Tendo em mente de que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem murmurações nem contendas, a fim de que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual possamos resplandecer como luzeiros no mundo. Preservemos, amados, a palavra da vida, para que no dia de Cristo não haja tristeza por nossa causa, mas grande alegria pelo nosso caráter provado e aprovado pelo céu. Olhemos para Cristo, meditemos em seu exemplo, experimentemos o seu amor, que a sua humildade nos inspire cada dia. Então, o Espírito Santo nos concederá um coração manso e humilde, e aprenderemos a reconhecer como dignos de honra os humildes em cuja vida conseguimos ler santidade ao Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Ellen White escreveu o seguinte: os mansos são guiados pelo Senhor, porque são dóceis e dispostos a serem instruídos. Eles têm o desejo sincero de conhecer e fazer a vontade de Deus. Patriarcas e Profetas, página 384. Perseveremos dia a dia a aprender na escola de Cristo, e Ele realizará em nós o milagre de um coração semelhante ao dele. Oremos, amados. Querido Pai, de que vale uma vida religiosa sem a unção do Teu Espírito e sem a Tua aprovação? A nossa maior necessidade é também o que o Senhor mais deseja nos conceder, que é o Teu Espírito. Pai amado,
Retira de nosso coração toda raiz de amargura que possa estar impedindo de recebermos do alto a tua promessa. E batiza-nos com o Espírito Santo, a fim de que tenhamos a mente de Cristo. Que nossos sentimentos reflitam o caráter do nosso Mestre Redentor, e assim possamos resplandecer como luzeiros no mundo e abreviar a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, humildes servos de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.